Boa noite, amigos. A gente está se despedindo de mais um mês. O ano tá andando rapidinho, né? E eu tô passando aqui para conversar um pouquinho com vocês, porque assim, sempre tem um clima de dor, de tristeza, alguém que vai embora, que a gente não consegue deixar ir. É claro que dói na alma perder um filho, perder um amigo, perder um ente querido. Mas a gente precisa entender que a gente está aqui de passagem, não é uma estada permanente. Um dia a gente vai sim. Como a gente não sabe a hora, o dia, quando, a gente precisa entender que lá em cima tem alguém que tem planos determinados. Então, ele sabe quando é hora. E a gente, claro, como ser humano, como sabendo de um sentimento que vive aqui dentro da gente, a gente precisa chorar sim, precisa pôr para fora, precisa deixar ir, não dá para guardar, para querer ser forte, para depois ali na frente a gente desenvolver uma doença. É isso mesmo. Se a gente guarda as dores que certas emoções nos causam, a gente acaba desenvolvendo doença sim. Então, a gente precisa viver o luto, precisa entender que não é porque a pessoa foi embora que a gente vai deixar de gostar de uma hora para outra. A gente se separou fisicamente, mas o sentimento existiu, ainda existe e com certeza vai persistir por mais algum tempo. Um período normal considerado pela literatura médica de luto seria um período que varia muito entre 6 meses e 1 ano e meio. É considerado acima disso uma falta de reação da pessoa em relação à situação do que ocorreu, ou seja, ela precisa deixar isso, essa dor, essa tristeza. Nesse período, eu acho que o que é aconselhável, sim, é chorar, sentir saudades é normal, mas a gente precisa viver o luto, certo? Não tem como você dizer, ah, eu vou ser forte e vou deixar para lá. Não dá. É como eu disse para vocês, logo ali na frente você acaba desenvolvendo uma doença. Então, assim, o luto é uma coisa normal, é doloroso, mas precisa ser vivido e depois precisa deixar ir. A pessoa se despediu, ela já foi para um plano superior. Para quem acredita em vida após a morte, ou para quem não acredita, a pessoa precisa entender que aquela pessoa esteve aqui por aquele tempo, ela adornou sim a nossa vida, a gente viveu bons momentos, a gente amou muito aquela pessoa, mas assim, ela cumpriu a missão dela, o dever dela, o que ela veio fazer aqui, o que quer que tenha sido, não compete a nós ficarmos tristes ou acharmos assim que o Criador não foi legal, levou antes do tempo, porque, claro, a pessoa tinha sonhos, todos nós temos sonhos, temos planos, né? Mas antes da gente vir para cá, eu acredito que quem nos criou tinha um plano para nós. Então, assim, se ele chamou é porque era a hora certa. Eu sempre vejo pessoas dizendo assim: ah, mas a pessoa melhorou e aí de repente morreu. Mas é uma situação que, pelo que os estudos indicam, o nosso inconsciente sabe tudo, então ele sabe a hora de ir. Então, a alegria ou a saúde que voltou dessa pessoa assim de repente, talvez fosse o inconsciente dela dizendo: olha, missão cumprida, você está liberado, você pode ir. É como se você estivesse na escola. E eu me lembro bem na minha infância, quando era hora da gente ir para casa, que tocava aquela sineta, a gente saía alegre, feliz, brincando, era um maior auê, né?
Então é assim também com o espírito, porque não é fácil viver aqui no mundo que a gente vive hoje, né? Tem muita dor, muita tristeza, muitas situações que a gente gostaria de mudar e não pode. Tem muitas leis, muitas normas com as quais a gente não concorda e a gente precisa aprender a viver ali dentro daquilo, né? Então, amigos, assim, essas coisas nos trazem muito estresse, muita dor, muitas doenças. Então, vamos aprender a fazer um. Eu proponho aqui fazer um relaxamento para a pessoa dormir melhor. Porque vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui, né? Para ter saúde, para estar bem, para viver feliz. E não dá para viver feliz se a gente está sempre para baixo, se a gente não se alimenta direito, se a gente não dorme bem, né? Uma boa noite de sono é um caminho bem tranquilo para a saúde. Então, assim, é claro, a gente precisa também cuidar da alimentação, bastante disso também, né? Proteínas, vitaminas, sais minerais, muitas coisas que o nosso corpo usa para se regenerar, vem da alimentação. E essa regeneração, ela ocorre durante o sono. É isso aí. Por isso que é importante você, se puder dormir antes das 10, muito melhor. Se puder dormir de estômago vazio também, porque assim o organismo ele é muito assertivo. Ele tem um horáriozinho bem estipulado, que a gente chama de ritmo biológico, que a gente às vezes quebra, às vezes, muitas vezes, né? Mas o ritmo biológico, que é? Ele tem o horáriozinho dele para tudo. Então, assim, determinado horário da noite ele regenera as células do pâncreas, as células ósseas, as células nervosas, as células dos rins, as células cardíacas, enfim. Ele tem um horário, então assim, nesse horário das 10 da noite e em diante, seria bom que você pudesse estar dormindo, relaxado, ou fazer uma boa higiene do sono ajuda muito, porque tem pessoas que não conseguem dormir tranquilamente sem tomar medicação, e isso também afeta o organismo, também afeta o estômago. E claro, é uma química, né? Não é uma coisa natural. Se fosse natural, o nosso corpo produziria, né? Que ele produz o hormônio do sono, né? A melatonina. Então, amigos, eu vou passar para vocês um relaxamento que eu uso nas minhas sessões de terapia e que ajuda muito. Tem muitos clientes que praticamente se desfizeram da medicação para dormir, né? Claro, não vou dizer para vocês, ó, larguem a medicação e façam esse exercício. Não é assim, porque o organismo que ele está habituado já a tomar essa medicação por muito tempo, ele já está habituado com essa química. Então, assim, se tirar, vai ter aquela situação, né? Daquela carência. Então, assim, se você faz o exercício, você sente-se bem e você acha que não precisa mais da medicação, vá ao seu médico, aquele que ele receitou, e faça o desmame. O que é o desmame? É uma retirada gradual dessa medicação. Se for um comprimidinho, você parte ele em quatro, aí toma três pedacinhos por um período de 15 a 20 dias, vê como é que você se sente, retira mais um período, retira mais outro, até que você fique bem sem o medicamento, tá? Mas isso é bom fazer com acompanhamento médico. Eu passei uma época da minha juventude por uma fase assim também e deu certo. Eu fiz o desmame normal, tranquilo, como o médico recomendou, e eu nunca mais precisei usar. Mas eu entendo que tem fases da vida e tem pessoas que precisam, né? Aconteceram muitas situações adversas na vida da pessoa, então assim, por um certo período a pessoa precisou usar a medicação. Mas assim, não é uma coisa que a gente deve levar para a vida, a gente deve evitar, claro, mas não vai sofrer, né? Esse método que eu vou passar para vocês é um método 100% natural, então não vai ter problema nenhum, tá? Então aí, se você tá em casa, você
faz a sua higiene do sono, ou seja, escova seu dente, passa o seu fio dental, tome um banho relaxante, morninho, coloca o seu pijama. Aqui eu faço uma ressalva, tem muitas pessoas que usam roupas apertadas. Quando você for comprar um pijama, procure comprar uma peça de algodão. Compre sempre, se puder, um tamanho maior que o seu, porque assim, o nosso corpo, ele não foi feito para ser preso. Então, assim, a roupa aperta, pressiona as células, os tecidos, os tendões, as articulações, tá? Isso não é legal, porque assim impede que a circulação passe livremente. Então, assim, especialmente quando a gente dorme, a gente precisa deixar a nossa circulação fluir normalmente. Então, assim, roupas soltas, roupas de algodão, claro que nós mulheres amamos uma camisola de cetim, de seda, né? Mas assim, o algodão ele é mais adequado porque ele permite que o corpo transpire, né? Durante a noite, geralmente, a gente transpira. Então, assim, escovou teu dente, passou teu fio dental, tomou teu banhozinho, coloca teu pijama de algodão, de preferência um tamanho maior, deita na cama, respira tranquilamente algumas vezes, coloca as palmas das mãos para cima, tá? Vira ela de uma forma que a palma da mão fique voltada para cima, para o teto, tá? As duas palmas nessa posição ao longo do corpo. Respira tranquila e serenamente pelo nariz, assim. Segura alguns segundos, 3, 4, 5 e solta pela boca, bem tranquilamente. Faça isso por 1 minuto ou 2, o tempo que você conseguir. O ideal é até que você sinta que você está começando a ficar bem relaxado. Dá para praticar durante. Comece sempre com 1 minuto ou 2, tá? Porque quem não está habituado vai ficar tonto. É uma respiração diafragmática, ou seja, você faz ela aqui, nessa região do diafragma. Mas para você ter certeza que está fazendo a respiração correta, você sente que enche o abdômen, ó. Então, bem tranquilamente, no seu tempo, você faça esse exercício. Se passar dos 5 minutos, eu tenho certeza que você não vai lembrar de mais nada, porque você vai dormir extremamente relaxado. Eu tô tão acostumada que só aqui demonstrar para vocês a técnica correta, eu já tô me sentindo com sono. Apesar que já tá no horário de ter dormido, já hoje me atrasei um pouco. Mas é isso aí, amigos. Não esqueçam, a palma da mão virada para cima, respira pelo nariz, enche o abdômen de ar. Segura uns segundinhos e solta pela boca. Essa respiração, inclusive, ela ajuda vocês a se livrarem da ansiedade. Quando você está muito ansioso, faça essa respiração. Vai lá no toalete, se você está no trabalho, por uns minutinhos, respira. Durante o dia, se você está sentado num sofá, vendo televisão, lembra de fazer, tá? Faça várias vezes ao dia. Esse método não tem contraindicação. É um relaxamento maravilhoso. As pessoas perguntam por que as palmas das mãos para cima? Ele facilita para oxigenação celular, para o cérebro, inclusive, que é onde a gente mais tem a concentração de tensões, né? E faça um bom proveito, meus queridos, tá? Um beijo grande. É final de mês, então eu desejo a vocês que o próximo mês que vem esteja bem propício para nos deixar mais felizes, mais prósperos, ou com mais saúde, enfim.
que a gente possa ficar mais perto ou realizar mesmo as coisas que a gente sonha, que a gente quer muito pra gente, tá? Beijo, meus queridos, uma boa noite. Seja bem-vindo, Março. Beijo, beijo. Até mais.